afirma que presenciou o senhor ordenando, combinando a morte de 4 pessoas, uma mulher e de 3 homens, que sabiam demais. Ele é ex-membro da minha igreja e afirmou numa revista, até sem crédito, né, que nós conhecemos aí, uma revista sem crédito, porque ele não foi na delegacia, deu parte, né, e levou isso à autoridade competente. Deixa eu perguntar de uma forma mais objetiva. O senhor ordenou a morte de 4 pessoas e 4 inimigos seus? Você quer que tu me mostre onde é que está os defuntos? Está morto, se eu ordenei alguma coisa, tem que ter morte. E se esses corpos aparecerem? Se o corpo aparecer, a justiça vai ver se foi para tomar, como foi para tomar. Para isso nós temos as autoridades competentes desse Estado, desse país. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e ela nascesse de novo. Isso eu ordeno. Pastor Marcos Pereira, o senhor costuma abusar sexualmente das mulheres da sua igreja? Ô, Roberto Cabrini, se eu abusasse sexualmente de alguma mulher, eu não teria a unção que eu tenho, não faria o trabalho que eu estou fazendo ainda com essas acusações, que você está vendo aí no vídeo, o trabalho que eu faço, penitenciária que eu nunca entrei, lá no Espírito Santo, eu fiz um trabalho muito bonito, numa penitenciária que estava segundo diretor, no início de rebelião, cheguei lá, dominei a cadeia, inclusive os funcionários, está aí no vídeo, está vendo, caíram endemoniados, ficaram impactados. Se eu cometesse esse tipo de delito, automaticamente a unção de Deus não estava comigo. As testemunhas afirmam com muita emoção que o senhor abusa sexualmente e usa para isso a palavra de Deus para convencê-las, dizendo que se elas não cederem às suas vontades, elas estariam cometendo um pecado. O senhor tem feito isso? Isso é uma mentira, Roberto, tão grande, posso lhe afirmar, que se eu tenho a unção que eu tenho, faço o trabalho que eu faço, dirijo a igreja como eu dirijo. Essas pessoas que acusam são pessoas que foram para uma instituição que quer competir comigo. Inclusive aprendeu comigo, inclusive tem vídeos. E eu levei pela primeira vez essa instituição dentro de uma carceragem da Polícia. Né? Inclusive estava ali acompanhando essa pessoa que está armando essa mentira, o André Scarpa. Eu nem conheço, conheci naquele dia dentro da prisão penitenciária. Você acha que André Scarpa entraria por conta própria? Ou dirigente dessa instituição, dessa ONG, que não transforma a alma nem o corpo, está usando essas pessoas para levantar calúnia e mentira contra a igreja. As testemunhas afirmam que o senhor abusa sexualmente, inclusive de menores de idade, dentro da sua igreja. Você pega essas testemunhas, manda da autoridade competente, e elas não têm que ter um corpo de delito e acusações vinculadas ao que está dizendo essa mídia sem escrúpulos. Por quê? Quando eu mandei as respostas, eles não publicaram minha resposta, você está fazendo as perguntas que realmente eles me perguntaram, e a resposta foi essa. Gostaria que o senhor afirmasse de uma forma mais clara, né? O senhor abusa de menores? Bem claro? Não! Jamais. Jamais. As testemunhas afirmam que o senhor abusa. As testemunhas afirmam, então, que eles chegaram comigo e devem para onde eles querem levar, porque está aí a igreja, as pessoas que crianças aqui, casaram aqui, cresceram aqui, são famílias que estão aqui, pessoas que iniciaram aqui com 12 anos, com 13 anos, 14 anos, que estão aqui até hoje. A igreja existe há 20 e poucos anos. O senhor costuma promover orgias sexuais com membros da sua igreja e quem não quer participar é ameaçado de morte? Isso aí eu não sei responder. Não, mas a acusação é essa. A acusação é essa, que você, pelo trabalho, pelo que você conhece, é uma pergunta até sem sentido. Então, lógico que não, né, Gabriel? Jamais. Jamais. Já algum dia aconteceu algo que pudesse suscitar a impressão disso? Olha, eu estou dizendo que não. Jamais. O senhor alguma vez manteve relação sexual consentida com membros da sua igreja? Eu vou lhe falar mais uma coisa. Eu vou lhe dizer mais uma coisa bem forte. Isso aí é uma coisa interna da igreja. E se houvesse, não há, a igreja tem o direito de julgar ou perdoar. Isso é um direito da igreja. Isso não existe. O senhor praticou esse ato? Não. 3 mulheres afirmam que o senhor praticou. Vou pegar... 2 delas, inclusive, dizem que o senhor abusou sexualmente delas quando elas eram ainda menores de idade. Se eu pegar 3 mulheres que cheiram cocaína contigo, elas cheiraram. Eu posso evitar que eu falar isso. O senhor está afirmando que é uma manipulação, é isso? Como é que o senhor explica essas denúncias? É inveja. Inclusive tem pessoas aqui que foram chamadas até para poder depor contra mim. Tem pessoas aqui que estão rebeliadas aqui, que saíram daqui mal,
foram abrir até outro ministério. Eu tenho um caso até muito interessante do irmão meu, que foi convidado por essa instituição, por esses mentirosos, para depor contra ele. Isso aí já foi feito até um documento, tem gravação pelo Ministério, pelo rádio, o diretor da ONG lá, incitando ele, brigando com ele para poder falar contra mim, querendo oferecer até dinheiro para testemunho contra mim. Eu tenho pessoas aqui, que estão aqui inclusive, que foram convidadas por ele para poder levantar uma farsa contra mim. Inclusive, o meu irmão, que é rebeliado, abriu uma outra igreja, que não gostava de mim, não se falava há 3 anos, ele foi chamado nessa ONG, e lá nessa ONG ele botou alguns ex-bandidos, dizendo que esse ex-bandido recebeu ordem para matar o irmão. O meu irmão sabia que é mentira, porque o meu irmão sabe que eu não tiro vida de ninguém, porque tem pessoas que roubaram aqui na igreja, que roubaram a minha casa, tentaram contra a minha vida, e eu perdoei e estão aqui. Inclusive pessoas que foram até amarradas para ser mortas, que roubaram aqui na vida, eu falei, salvei os bandidos. Estão aqui. Então, isso é uma farsa, é uma mentira. Por que essas pessoas estarem fazendo isso contra o senhor? Eu acredito, Cabrini, que seja inveja, né? São pessoas que saíram daqui e estão com inveja desse trabalho, porque o trabalho aqui transforma mesmo. Aqui não é maquiagem, aqui não recebe coisa, tem federal, nem estadual, nem municipal. Aqui nós trabalhamos com as ofertas e dízimos da própria igreja e com os cantores que ajudam a obra. O senhor ordenou que o Cristo Redentor fosse pichado por pessoas para depois o senhor prendê-las e aparecer como herói? Isso é uma brincadeira. Eu prendi o rapaz, eu soube desse caso através de uma comunidade, ele morando numa comunidade, ele ficou com medo da polícia, prendeu, matar ele, inclusive dar esse depoimento. Procurou, não conhecia esse rapaz, ele procurou, nós entregamos a ele à justiça. E esse mesmo rapaz, nós ressocializamos ele, não estão puxando mais muro, mais nenhum tipo de monumento, prédio, túneis. Ele foi limpar o túnel Botafogo, ali em frente ao Rio Sul, fez a limpeza do túnel, deixou o túnel limpo, e hoje são jovens que trabalham ressocializados. O pastor Rogério de Menezes, que esteve com o senhor durante 17 anos, 6 dos quais com o seu braço direito, afirma que as suas ações, os seus resgates são, na verdade, uma grande farsa, que tudo é combinado para impressionar os seus fiéis e para poder aumentar a sua igreja. Para ter uma ideia, tem um rapaz sentado aqui em frente, e esse rapaz foi resgatado da morte, ali numa mala de um carro, que eu não conheci, e por um acaso, eu estive na comunidade e estava amarrado dentro de uma mala para ser morto. Ele está aqui com testemunha fora, e tem vários aqui que foram tirados da morte. Perguntando objetivamente, seus resgates são uma farsa? Eu acredito que você deve ir na delegacia 14ª, delegacia procurar a doutora Flávia, e tem um rapaz aqui também que estava amarrado para ser morto, que ele era bandido, e eu levei ele na carteira da morte e levei para a justiça. Não é uma farsa. Então, só para ficar mais claro ainda, né? Seus resgates, pastor Marcos Pereira, são uma farsa? Não. O senhor acha que consegue provar isso? Com certeza. O que o senhor diz da declaração do homem que foi seu braço direito durante tanto tempo, dizendo que tudo é uma farsa, tudo é para impressionar os fiéis? Meu braço direito se chama Alan Pereira, Luiz Carlos, meu Diego. Meu braço direito se chama Filipe, que se encontra. Meu braço direito é minha filha. Esse rapaz nunca foi meu braço direito, é um ex-traficante. Que esteve com o senhor. Um ex-traficante. Ele foi recuperado, foi tirado das drogas, foi cuidado, casou aqui na igreja, teve um irmão santo evangelista, foi levado para o Paraná, para a Itália, um jovem, e foi tratado pela igreja. Por que ele estaria fazendo essas acusações contra o senhor? Eu acredito que ele está fazendo essas acusações por causa da instituição que ele se encontra. Pode falar mais sobre isso? Esse pastor, Rogério de Menezes, esse pastor afirma que viu o senhor várias vezes orquestrando ações criminosas para depois aparecer